Olá, sejam bem-vindos ao Biologia Mais biologia na sua vida. Hoje nós vamos falar sobre pirâmides ecológicas, portanto, caneta e papel na mão e vamos fazer as nossas anotações. As pirâmides ecológicas são diagramas utilizados para representar as transferências de energia entre os níveis tróficos. Em outras palavras, é uma espécie de gráfico representados por barras que só nos mostram como a energia é transferida durante a cadeia alimentar. Esses gráficos recebem o nome de pirâmide ecológica ou pirâmide trófica justamente porque alguns têm o formato de pirâmide, como é o caso desse que vocês acabam de ver nesse exato momento. Perceba que eles têm as mesmas características de uma pirâmide. Você tem base, meio e topo. E isso faz desse gráfico uma pirâmide ecológica. Mas às vezes nós podemos ter pirâmides que não vão seguir bem as características de uma pirâmide propriamente dita, como esse caso aqui. Então, nesse caso, nós chamamos de pirâmide invertida. No primeiro, pirâmide direta. Agora que vocês já sabem o que é uma pirâmide ecológica, nós precisamos saber para que elas servem e qual é o seu objetivo ao observar uma pirâmide. Basicamente, você tem que conseguir interpretar a pirâmide ou até mesmo conseguir criar uma pirâmide mentalmente. Vamos ver como isso se aplica na prática? Além de diretas e invertida, as pirâmides são classificadas como pirâmide de número, pirâmide de biomassa e pirâmide de energia. Vamos ver agora cada um desses casos. Temos aqui uma pirâmide de números. Por que ela vai receber esse nome? Porque ela contém o número de indivíduos que vão servir de alimento para o nível trófico seguinte. Vamos ver aí, ó, na base da pirâmide nós temos 1000 plantas, olha aí, número de plantas, servindo de alimento para 300 gafanhotos. Olha aí mais uma vez, número de indivíduos, nesse caso de gafanhotos. Esses 300 gafanhotos vão servir de alimento para 20 aves. Então, por isso que ela é pirâmide de número. Nosso papel agora é colocar a posição do nível trófico. De baixo para cima, sempre. Primeiro, segundo, terceiro nível trófico. E agora, a gente tem que dizer qual é o tipo de nível trófico. Bom, o primeiro nível trófico sempre será produtor. Segundo nível trófico, claro, consumidor primário. Por quê? Porque o consumidor primário é aquele que se alimenta de um produtor. E no terceiro nível trófico nós temos o consumidor secundário. Por quê? Porque ele está se alimentando de um consumidor primário. Simples, não? Olha aqui mais um caso e aí eu pergunto, pirâmide direta ou pirâmide invertida? E você, tá craque, vai me dizer que é uma pirâmide invertida. Por que isso acontece? Ó? Nós temos 3 IPs, que é um número pequeno de plantas, mas que são árvores de grande porte. Portanto, a barra é bem pequenininha. Conseguem suprir a necessidade alimentar de 300 besouros. Os besouros são pequenos, mas estão em grande quantidade. Nesse caso, são 300. Então, perceba como a barra gráfica é maior, tá certo? É mais larga que 3 IPs. E esses 300 besouros suprem a necessidade energética de 20 aves. Então, a barra das 20 aves, aí, ela está um pouco maior do que a barra dos IPs e um pouco menor do que a barra dos besouros. Agora, nós precisamos colocar as posições e os níveis tróficos. Embaixo, sempre primeira posição. Em seguida, segunda posição. Em seguida, terceira posição. Se tivéssemos uma barra em cima das aves, seria a quarta posição no nível trófico, mas nós não temos, então paramos por aqui. Bora lá. Agora nós temos no primeiro nível trófico sempre produtor. No segundo nível trófico, consumidor primário, a gente já sabe por quê, se alimenta de produtores. E no terceiro nível trófico, consumidor secundário, porque está se alimentando de consumidores primários. O segundo tipo de pirâmide é a pirâmide de biomassa, que recebe esse nome porque ela contém a massa, ou seja, ela vai representar graficamente a massa de um ser vivo. A massa nada mais é do que o peso. Nós chamamos de peso popularmente, que os físicos não nos ouçam. Vamos agora interpretar essa pirâmide de biomassa. Ó, elas podem ser expressas por gramas, quilogramas, toneladas ou a mixagem disso aí. Vamos ver. 10 toneladas de soja servirão de alimento para 1 tonelada de gado, que servirá de alimento para um homem que pesa 70 quilos, é claro, ao longo do ano. O homem não vai comer 1 tonelada de gado de uma vez. Então, pode ser que apareça também nessa pirâmide, por exemplo, 70 quilogramas barra ano, tá? Então, não se assuste com esse ou com essa informação. Nosso
passo agora é colocar a posição do nível trófico e o tipo de nível trófico. O fluxo de energia sempre vai de baixo para cima, aí nas pirâmides. Então, embaixo nós temos o primeiro nível trófico, seguido pelo segundo nível trófico e em seguida o terceiro nível trófico. O primeiro nível trófico, sempre produtor. Segundo nível trófico, consumidor primário, porque está se alimentando de produtor. Terceiro nível trófico, consumidor secundário, porque está se alimentando de um consumidor primário. Vamos ver agora este outro exemplo de pirâmide de biomassa. Logo de cara eu quero te perguntar, pirâmide direta ou invertida? Como você está craque, você vai me responder que é uma pirâmide invertida. Afinal, ela não está seguindo o padrão de uma pirâmide normal, que é a base sempre mais larga do que o topo. Então vamos começar a interpretar. A base da pirâmide, nós temos aí 500 kg de fitoplâncton. Para quem não sabe, os fitoplânctons são vários grupos de algas, várias espécies que vivem perambulando em ambientes aquáticos. Esses 500 kg de fitoplâncton servirão de alimento para 1000 kg de zooplâncton. Os zooplânctons são animais microscópicos e alguns protistas que também vivem perambulando em ambientes aquáticos. Esses 1000 kg de zooplâncton servirão de alimentos para 40.000 kg de uma baleia. O nosso próximo passo agora é colocar as posições dos níveis tróficos, de baixo para cima sempre. Fitoplâncton, primeiro nível trófico. Zooplâncton, segundo nível trófico. Baleia, terceiro nível trófico. Agora nós temos que colocar o tipo de nível trófico. Fitoplâncton aí serão produtores. Zooplâncton, consumidores primários. E as baleias, consumidores secundários. Molinho, molinho. Vamos agora observar o último tipo de pirâmide, que é a pirâmide de energia. É a preferida e é mais precisa, justamente porque ela expressa de forma gráfica a quantidade exata de energia que consegue abastecer os níveis tróficos. Grave bem o que eu vou dizer agora. Pirâmide de energia é a única que não é expressa de forma invertida. Isso acontece porque a energia ela é utilizada pelos seres vivos ao longo da vida deles. Então, até para conseguir alimento, um ser acaba utilizando energia. E essa energia ela vai passando por transformações. Energia química transformada em energia mecânica, que produz o movimento. Energia mecânica se transforma em energia térmica, que é liberada na forma de calor, e assim por diante. Costuma-se dizer que a energia é perdida, mas que os químicos não nos ouçam, principalmente Lavoisier, que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Mas uma coisa que vocês têm que ter em mente: pirâmide de energia, ela é sempre direta, porque a energia ela é utilizada ao longo da pirâmide, ou como costumam dizer aí, perdida na forma de calor. Então vamos interpretar agora essa pirâmide, que é o mais fácil. 40.000 calorias, metros quadrados, ano de gramas, vão suprir a necessidade energética de 600 quilocalorias, metros quadrados, ano de gafanhotos, que vão suprir a necessidade energética de 40 quilocalorias, metro quadrado, de um sapo, por exemplo. Nosso passo agora é colocar a posição trófica. Gramas, primeiro nível trófico. Gafanhotos, segundo nível trófico. E o sapo, terceiro nível trófico. Agora vamos colocar o tipo de nível trófico. Primeiro nível trófico, não tem erro, sempre um produtor. Quem vem depois de um produtor? Sempre um consumidor primário. O consumidor primário agora servirá de alimento para o consumidor secundário. Vale a pena ressaltar que os produtores são representados pelas plantas, algas e algumas bactérias capazes de fazer quimiossíntese ou fotossíntese. Que os consumidores são representados por todos os animais. Todos. Isso inclui também os abutres e as hienas, que alguns confundem como decompositor. Decompositor, pessoal, são apenas as bactérias decompositoras e os fungos decompositores. Por que eu estou dizendo bactérias decompositoras e fungos decompositores? Porque existem bactérias que são parasitas. Nesse caso, ela pode assumir o papel de consumidor. Existem fungos parasitas também, que podem assumir o papel de consumidor. Portanto, leia bastante a questão para saber direitinho
direitinho qual o nível trófico que o ser vivo pertence. Com isso, nós encerramos mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essa aula ajude vocês de alguma forma. Até a próxima!